com certeza já vos encontraram na situação de ter de escrever alguma coisa à pressa, numa aula, numa superfície irregular, etc., com uma caligrafia que é a Nossa Senhora, para se aperceberem mais tarde que não conseguem sequer decifrar a vossa própria escrita. Acreditem, eu também já lá estive. Imaginem agora escrever um livro inteiro assim e ainda utilizando aquelas abreviaturas foleiras do tempo do MSN, sabem? Aqueles com capas e X e o caralho. Agora imaginem um arqueólogo qualquer encontrar esse mesmo livro 500 anos mais tarde, numa altura da história onde a língua na qual escreveram um livro já nem existe. Exato. É este o nível de mistério que vamos abordar hoje. Olá! O meu nome é Bruno e hoje trago-vos um pedaço de história que continua a perplexar criptógrafos e historiadores por todo o mundo. O manuscrito de Voynich. Este manuscrito é frequentemente apelidado de o livro que ninguém consegue ler, e isto deve-se ao facto do documento ser objetivamente indecifrável, visto não coincidir com nenhum sistema linguístico conhecido, quer seja ele vivo ou morto. Foi escrito da esquerda para a direita, como a maioria das línguas ocidentais, e tem muitas ilustrações, tipo, muitas mesmo. A maioria das páginas está adornada com ilustrações sobre diversas temáticas, incluindo a biologia, botânica e astrologia. Em muitas das páginas, o texto aparece à volta das imagens ou em pequenas ilhas entre estas, o que sugere que as imagens têm uma ligação mais ou menos direta com os conteúdos do manuscrito. Mas antes de passarmos ao conteúdo em si, é importante percebermos onde e quando surgiu esta aberração literária e, obviamente, quem concebeu este bicho. A verdade é que, tal como os seus conteúdos, grande parte da história deste livro é igualmente desconhecida. O manuscrito foi redescoberto em 1912, após ter sido comprado pelo entusiasta e colecionador de livros antigos Wilfrid Voynich. Foi também a partir desta altura que o nome manuscrito de Voynich foi popularizado. E vocês perguntam, redescoberto? Pois bem, um estudo de datação radiológica por carbono 14 feito pela Universidade do Arizona determinou que este documento foi criado no início do século XV. Yep, sabem o que isso significa? Agarrem a vossa espada e cota de malha e preparem-se para gritar Deus Vult! Enquanto fazemos uma viagem no tempo. Apesar da criação do manuscrito de Voynich ter sido datada entre 1404 e 1438, a primeira instância confirmada da sua existência data do início do século XVII e acompanha a aparição do seu primeiro dono, George Barash. George era um alquimista checo. E sim, na altura ser alquimista era uma cena, e George estava na posse do livro. Aparentemente, o livro era tão confuso para este senhor como é hoje em dia para nós, tendo apelidado o livro de Esfinge múltiplas vezes. Ainda assim, George queria respostas, e decidiu recorrer a um intelectual jesuíta chamado Athanasius Kircher, conhecido pelas suas capacidades criptográficas. George enviou amostras copiadas do manuscrito a Kircher e este ficou de tal maneira interessado que tentou comprar o livro a George. George, contudo, decidiu bater o pé e recusou-se a ceder o livro. Isto, meus amigos, é um exemplo de como não fazer ciência. Em 1662, George deixou de fazer birra, até porque faleceu, e deixou o manuscrito ao seu bom amigo Jan-Marek Marci, que acabou por mandar o livro a Kircher na mesma. Por isso, bela merda, George, bela merda. No manuscrito que enviou a Kircher, Marci incluiu uma carta direcionada a Kircher, que ainda hoje se encontra dentro da capa do manuscrito original. A carta, escrita em latim, era basicamente um apelo a Kircher para resolver o mistério, com muita cortesia e um bocado de lambutismo à mistura. Durante 200 anos, não houve mais nenhum registro histórico relativamente ao manuscrito, e pensa-se que este ficou guardado na biblioteca do Colégio Romano, e presumivelmente ficaria lá mais tempo. Contudo, desde o início do século XIX, a Itália andou à batatada mais de 50 anos com assuntos internos, o que resultou na movimentação do livro por diferentes locais até chegarmos ao leilão de 1912, este organizado pela Sociedade de Jesus, numa cidade conhecida pelas suas vivendas de absurda ostentação, Frascati. É neste leilão que o Sr. Voynich adquire o manuscrito e desde então dezenas de pessoas tentaram decifrar este documento peculiar. No meio de tanta coisa que não se sabe sobre este livro, incluindo a sua história, o que é que realmente sabemos sobre o manuscrito de Voynich? Ponto número 1. É um livro de caráter científico. A maioria das teorias parece concordar com a ideia que este livro é uma espécie de enciclopédia medieval que aborda e descreve vários ramos das ciências naturais. As várias imagens de plantas, animais e astros suportam esta afirmação. Ponto 2. Está dividido em 5 secções distintas e cada secção tem uma temática. Temos botânica e herbologia, astrologia e cosmologia, zoologia, farmacologia e ainda receitas. Comer bem é uma ciência, basta perguntarem às vossas mães. E finalmente, ponto 3. É um manuscrito com práticas ligadas à alquimia e ao oculto. Este último ponto é também o mais controverso.
No entanto, tendo em conta a existência de símbolos ligados à alquimia nas secções astrológicas do livro, juntamente com a crença disseminada e característica da época de criação deste manuscrito que aliava o comportamento dos astros a vários fatores naturais, a probabilidade de haver uma influência deste tipo é, no mínimo, elevada. Por outras palavras, estes bros da Idade Média andavam a fumar umas merdas. Apesar de se continuar a desconhecer o verdadeiro propósito do livro, dezenas de pessoas já o tentaram decifrar e criaram as mais diversas teorias. Por isso, vamos rapidamente avaliar algumas das mais notáveis teorias que os nossos conterrâneos sacaram do rabo sobre o manuscrito de Voynich. James Finn está convencido que o livro está escrito em hebraico e que é um aviso para o final do mundo. Clássico apocalipse, nada de novo, 3 em 10. Mandy Tonks acha que o livro foi forjado e é tudo um grande embuste. Desinteressante, falta de originalidade, 1 em 10. Next. Ahmet Ardis é um senhor que acredita que o manuscrito está escrito numa mistura arcaica de turco e vê a atividade de decifrar o manuscrito como um projeto familiar em qual os seus 2 filhos também participam. Epá, isto é fofo. 7 em 10. E por fim, Dan Burrish afirma que o livro está escrito em hebraico e que descreve um tipo de tecnologia alienígena vinda do futuro para criar DNA através do som. Melhor teoria! 9 em 11, o Bush não fez nada de mal! E com isto chegamos ao final do vídeo. Ainda existe muito por saber sobre o manuscrito de Voynich, e por isso gostaria de vos convidar a deixar a vossa teoria sobre este livro nos comentários. Talvez isto seja uma peça fulcral para compreender a nossa existência, ou talvez seja apenas o maior troll da história. De qualquer das maneiras, espero que tenham gostado. Eu sou o Bruno e voltarei para a semana com mais cenas. Tchau!